Olá, meu nome é Laura e o meu grupo irá abordar o tema Os limites e controle do endividamento público. O grupo é composto por Ana Carolina, Eduarda Lucivan, Érica Beatriz, Laura Gisele e Lucas Felipe. Inicialmente, é importante compreender que, para toda a consecução das necessidades públicas, o Estado vai utilizar de receitas que dispõe para tais obrigações. Para tanto, nem sempre vai ser possível fazê-las com os recursos já obtidos primariamente, de forma que, em certos casos, o Estado vai ter que buscar receitas externas para suprir os gastos públicos e daí surge a dívida pública. Mais precisamente, quando se fala em dívida pública, é necessário fazer uma análise tomando por base o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o qual distribui o endividamento em dívida pública consolidada ou fundada, dívida pública mobiliária, operação de crédito, concessão de garantia e refinanciamento da dívida mobiliária. Assim sendo, quanto ao endividamento público, o artigo 29 estabelece um rol de definições para os gastos oriundos das necessidades públicas. A dívida pública consolidada ou fundada, ela seria o montante apurado sem duplicidade das necessidades financeiras do ente da federação, que foram assumidas por leis, contratos, convenções e realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Sobre a dívida pública consolidada ou fundada, Tatiane Piscitelli afirma que a dívida pública consolidada ou fundada abrange as obrigações do ente de médio e longo prazo, em princípio, mas igualmente contemplará as operações de curto prazo, se as receitas delas provenientes estiverem previstas no orçamento. Além disso, também irá compreender os precatórios incluídos no orçamento, mas não pagos em um determinado exercício. Olá pessoal, me chamo Lucas Felipe e dando continuidade ao rol estabelecido pelo artigo 29, quanto aos gastos oriundos para as necessidades públicas, temos agora quatro subdivisões quanto a esses gastos utilizados. A primeira delas é a dívida pública mobiliária, que vai estabelecer os saldos que vão ser emitidos a partir de títulos pela União, estados, municípios, e daí esses títulos eles vão ser emitidos, tal como os do Banco Central, para a consecução dessas necessidades e vão ser, com a emissão desse título, vai ser emitido também os gastos, né, que vão ser oriundos a partir destes. A segunda classificação é quanto à operação de crédito, que vai ser um instrumento utilizado pelas entidades da administração pública para conseguir recursos e financiar suas despesas. É uma espécie de empréstimo, então a entidade da administração pública, ela pega esse empréstimo para que ela possa ali estar executando as suas despesas, as necessidades que ela achar devida, e a partir disso ela vai assumir esse compromisso financeiro por esse empréstimo, entre aspas, que ela fez, por essa receita que foi que adveio a partir desse empréstimo, por essa receita que foi dada a ela, e daí ela vai financiar suas despesas, ou em casos também de falta de recurso em caixa, então daí ela faz essa operação de crédito para que seja concedido esse recurso e ela utilize da forma como ela achar devido. Quanto à terceira classificação, tem a concessão de garantia, no qual estabelece um compromisso assumido pela federação ou entidade da federação vinculada, e ela vai prestar uma caução, é uma garantia mesmo, de que aquele crédito que foi feito, que lhe foi concedido, que vai ser pago. Então, ela faz essa caução, ela faz essa garantia para que ela possa assegurar, assim, que vai ser devido esse pagamento por aquele crédito que foi concedido. Quanto à quarta e última classificação, temos aqui o refinanciamento da dívida mobiliária, que vai ser feito a partir da emissão de novos títulos, de novos créditos para o pagamento do principal. E estes sofrerão, com a emissão, correção monetária, fazendo então com que o pagamento de parte da dívida seja feita. O que ocorre aqui é que vai haver o aumento do montante da dívida que é remanejado, porque daí emite esses novos títulos, paga a parte da dívida que achar necessária naquele momento, mas daí o montante da dívida ele vai ser remanejado porque não findou a dívida por completo ainda. Aí as meninas agora vão dar continuidade às próximas concepções a respeito do endividamento e do controle da dívida pública. Meu nome é Ana Carolina e darei prosseguimento ao conteúdo, falando agora dos limites.
Visto que, quanto ao endividamento, apesar dele ser algo que deve ser necessariamente feito em razão de todas as necessidades públicas, o seu uso ele deve ser moderado. Ele não deve ser usado de uma forma descabida, entendeu? Não dá para colocar limites assim extremos. E isso está na Constituição Federal de 88, onde ele estabelece que o Senado é responsável por definir esses limites quanto à dívida pública global para a mobiliária e para a concessão de garantia, assim como fala no artigo 52, que diz das competências privativas do Senado Federal. Aqui daremos ênfase a, a esses incisos que estão em tela. Por exemplo, o inciso sexto, que diz que compete privativamente ao Senado Federal fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso oitavo, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. E no inciso nono, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Seguindo ainda quanto aos limites para o endividamento, tem-se conforme o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que na elaboração da resolução e projeto de lei, os quais deverão ser em conformidade com essa Lei de Responsabilidade Federal, assim como as estimativas quanto aos limites que devem ser aplicados nas três esferas do governo, com a devida metodologia e com a verificação dos resultados obtidos, tendo assim a possibilidade de revisão desses limites impostos, para ver se eles são realmente eficazes ou se vão ter que, tipo, ver outra forma que seja mais eficaz no caso concreto. E aqui diz no artigo 3º, parágrafo 1º, o que foi citado anteriormente, que as propostas referidas nos incisos 1º e 2º do caput e suas alterações conterão: primeiro, demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. Segundo, estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas do governo. Terceiro, razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. E quarto, metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Justamente porque tem que se ver o caso concreto, ver qual limite será aplicado, aplicar e ver se gerou os resultados esperados. Porque caso não, terá que ser mudada essa forma de impor esses limites para que seja realmente eficaz. Olá, meu nome é Eduardo Lira, eu vou falar um pouco sobre os limites. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Senado é responsável por definir esses limites quanto à dívida pública global, para a mobiliária e para a concessão da garantia. O artigo 52 da Constituição vai falar o que compete privativamente ao Senado Federal, certo? E ainda quanto ao limite, no artigo 30, as propostas referidas ao inciso 1 e 2 do caput e as suas alterações conterão a demonstração de que os limites e concessões guardam coerência e as normas estabelecidas nesta lei complementar e os objetivos da política fiscal. A estimativa do impacto aplicado dos limites em cada uma dessas três esferas de governo, razões de eventual preposição dos limites diferenciados por essa esfera do governo e a metodologia de apuração dos resultados primários e nominais. Além disso, também é necessário dispor sobre essas regras que, quanto ao controle e do descumprimento, certo? Os limites pré-estabelecidos, no geral, irão ser aplicados principalmente quanto aos estados, municípios e Distrito Federal. Assim sendo, a dívida pública vai ter uma análise de controle de tratamento quadrimestral, com base no artigo 31, e de maneira que, identificado o excesso, vai reduzir a dívida em até 12 meses, buscando reduzir, no caso, um mínimo de 25%, nos 4 primeiros meses. Para tanto, para que essa recondução aconteça, é fundamental que se estabeleça e adotem, nesse caso, medidas efetivas para reduzir esse endividamento. Olá, professor. Eu me chamo Erika Buarque e eu vou dar continuidade ao que vem sendo tratado pelos meus colegas acerca do controle e limitações do endividamento público.
Bom, vale ressaltar que essa limitação de gastos, ela não pode afetar a repartição da arrecadação tributária, já que este é um preceito constitucional do próprio ente e o meio pelo qual é feito o pagamento das dívidas públicas e de outros gastos que têm um caráter continuado. Desse modo, fica claro que pode sim, lógico, haver um controle do rendimento público, mas não quanto a estas despesas relativas às dívidas, uma vez que estas têm um caráter de prestação continuada. Inclusive, sobre esse ponto, dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, inciso 2º, o seguinte: não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico, custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, fica notório que o objetivo central é evitar, ou pelo menos minimizar, os efeitos da dívida para que seja passado da melhor forma para o próximo governante. Embora, para o cumprimento desses limites, tanto em relação ao endividamento quanto o rendimento, e aplicações de eventuais sanções em desrespeito a esses limites pré-estabelecidos, deve-se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal. E além, né, desse ponto acerca do controle, convém destacar a importância também do controle social, uma vez que é previsto, né, na Constituição, no seu artigo 74, inciso 2º, que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode denunciar irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas da União. Então, convém destacar que no exercício do controle, né, da prestação de contas públicas, é necessário essa participação ativa do cidadão para que seja analisado o mau uso, né, a possibilidade do mau uso do que é arrecadado acerca do dinheiro público.